Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo temas de relevância internacional. E nesse debate de preservar as florestas, há uma questão muito importante a ser resolvida. Quanto custa isso e quem deve pagar por isso? Por que um proprietário tem que manter sua árvore de pé, se no chão, lamentavelmente, ela tem mais valor do que em pé? E para falar sobre esses mecanismos, uma pessoa que criou um sistema muito interessante, que é a Maria Tereza Umbelino, do Brasil Mata Viva, que vai explicar como isso é possível fazer e como você pode, inclusive, contribuir para essa dinâmica. Maria Tereza, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Roberto. É uma grande honra poder participar do seu programa. Bom, fala inicialmente sobre o Brasil Mata Viva, a missão da empresa, digamos assim, né? O Brasil Mata Viva, ele surgiu exatamente para suprir essa demanda, como você muito bem colocou, de identificar esse benefício gerado, esse produto que sai da conservação de floresta e transformá-lo num bem transacionável, né? Ou seja, como que a gente poderia monetizar, criar valor, apropriar dessa riqueza que está aí estagnada, que ela vem exatamente da conservação de florestas, de vegetação, de oceanos, e essa foi a nossa dedicação aí nos últimos 13 anos. Há 13 anos já. 13 anos de aplicação de ciência, junto com a Unesp, que do professor Iraê, querido. Professor Iraê, que coordena toda essa orientação científica, essa metodologia, as metodologias científicas, todas as relações científicas são coordenadas pela Unesp. E o Brasil Mata Viva é um ecossistema que tem lá auditores independentes, cientistas, produtores rurais que aderem ao programa, fornecendo aí são investidores de capital natural, que a gente chama, né? Então, basicamente, o Brasil Mata Viva ele tem 3 investidores, que é o de capital natural, que é o produtor rural, que dedica ali aquela área dele de reserva legal e EPP, que ele já dedica... Você quer dizer que ele reserva aquilo e deixa guardadinho lá como um tesouro, digamos assim, né? Exato. E aí, o fato dele guardar, há uma produção de elementos naturais que são utilizados por todos, nós da sociedade e por empresas. Esses são elementos essenciais para manter as atividades de produção de qualquer coisa e para a nossa vida, né? Então o que nós fizemos foi identificar, junto com a universidade, junto com a comunidade científica, como mensurar, valorar, precificar, e criamos toda a tecnologia de digitalização como forma de colocar isso no mercado e vender. Desenvolvemos toda uma inovação tecnológica em blockchain, desde 2017 a gente está em blockchain, onde é permitido, onde você transfere essa codificação sem risco de dupla contagem e tudo. Então, enfim, de um lado você tem empresas e pessoas físicas, pessoas e indivíduos que demandam desses elementos. E eles entram nessa plataforma, que é a plataforma Tesouro Verde, e adquirem esse produto que é fornecido por produtores rurais, por áreas, inclusive, públicas. Nós tivemos a primeira área pública aí do Amapá, do estado do Amapá, que adotou a plataforma Tesouro Verde como política de sustentabilidade, ou seja, ele incentiva que as empresas comprem esse produto que se chama UCS, a Unidade de Crédito e Sustentabilidade, que é o produto da agricultura da conservação de floresta. É uma agricultura que produz o fruto. Mesma coisa que tem uma lavoura de café, você produz o grão de café. Você conserva a floresta, você produz a UCS. E essa UCS, ela carrega os elementos que são necessários para manutenção das atividades econômicas de uma forma geral e manutenção da vida, né, dos elementos naturais, né? Nós precisamos desse elemento aí, sim, água, ciclagem de nutrientes, produção de alimentos, biodiversidade conservada, enfim, 27 serviços que são prestados aí por essas áreas de conservação. Ou seja, se uma pessoa ou uma empresa
quiser cooperar na preservação ambiental e tomar uma atitude em prol disto, ela pode se utilizar dos mecanismos do Brasil Mata Viva, que vende, digamos, uma UCS, né, que é 1 tonelada de carbono, né, equivalente a 1 tonelada, ou seja, está sequestrando 1 tonelada de carbono, paga um valor por isto, e vocês vão, digamos, auditar aquele trecho de floresta que vai ficar em pé e de forma intocável, é isso? É, quase isso, um pouco mais profundo do que isso, por exemplo. Uma empresa, ela utiliza desse produto que ele vem da conservação dessa floresta. Primeiro você conserva, produz, e aí sim ela está na plataforma para vender. Então, é uma safra, como outra qualquer. Então, a empresa entra lá, compra essa sucesso para a sua pegada ecológica, que é muito mais do que só a compensação de carbono, de emissão. Ela é compensação hídrica, compensação de biodiversidade, compensação social, que hoje o protocolo BMV ele é um protocolo que qualifica as empresas tão na moda agora falando ESG. A gente já praticava isso há mais de 13 anos, ambiental, social e de governança. Então, nós somos uma forma simples de empresas, independente do porte, se enquadrarem nas práticas ESG e ter os benefícios de ser reconhecido, dessa qualificação de ser ESG. A exemplo de empréstimos, financiamentos, investimentos mais baratos, inclusive, eles captam de forma mais barata. Exemplo, nós estamos aí com o programa Tesouro Verde, reconhecido pelo Santander, Banco Santander, que liberou toda uma condição especial para empresas que têm o selo Tesouro Verde, o selo da qualificação ESG, que é o fato de consumir a UCS para compensar, equilibrar a sua pegada. Ou seja, a empresa, quando compra o CS, na verdade, ele tá garantindo a renovação de recursos naturais que ele hoje está retirando e está garantindo as gerações futuras. Por isso, sustentabilidade, né? Que todo mundo tem um conceito, até uma certa forma, a gente procura expandir esse conceito, dizendo, sustentabilidade é geração futura também. É hoje e amanhã, né? Então... Maria Tereza, e quando você diz social, né? Porque vocês encaminham parte do valor para áreas... Fala um pouquinho desse lado. Porque, assim, quando a gente diz que há um valor financeiro, um dispêndio, um investimento para que alguém mantenha aquela floresta em pé, né? Esse alguém, em tese, é proprietário de uma terra. Econômico, né? Exato. Sim, sim. Mas você disse algo que é muito mais amplo, porque ele engloba o social. O que é social? Populações ribeirinhas no entorno desses locais? Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. O social é o seguinte: quando o Brasil Mata Viva atua na formação de grupos de produtores rurais em áreas de especial interesse. Por exemplo, são grupos que têm uma elegibilidade. Olha, tem que ser no mínimo um grupo de 20, num raio de 200 quilômetros. E quando a gente chega lá e quantifica e apropria para o produtor rural aquela quantidade de unidade de crédito de sustentabilidade, vai lá e certifica essa quantidade, e isso é o direito dele, quando for vendido, esse dinheiro vem para ele. Isso já é um movimento social nesse ponto, tá? É o grupo que está sendo remunerado hoje e ele está, como se diz, reduzindo aquela capacidade até financeira deles. Esse é um ponto. Mas essa quantidade de UCS, ela é dividida em 3 partes. 1/3 é do produtor diretamente para ele investir na terra, para a renda para ele. 1/3 é dele também, mas ele investe coletivamente na região dele, com matriz produtiva. Por exemplo, aquele grupo de produtores rurais lá, ele tem uma vocação, sei lá, de plantio de soja. Então, falta o quê? Um armazém. Aquela comunidade, falta um hospital. Então, eles investem no hospital. Aquela comunidade, falta uma ponte. E, com isso, cria uma dinâmica econômica na região que
que erradica ali aquela herança, vamos chamar assim, da pobreza, né? Sim, É um fator social, o social pelo coletivo, que gera emprego, renda, uma parte disso é investido na educação, mas é todo o investimento do próprio grupo de produtores que interfere na comunidade dele, ou seja, ele não está produzindo, gerando riqueza naquela área, riqueza direta com atividade convencional, mas ele está gerando riqueza com a conservação e revertendo isso, dando um efeito ali de renda naquela região. Né? É como se a comunidade, a prefeitura, o ente público está renunciando, teoricamente, a ter uma dinâmica econômica ali, né? E aí, o que a gente faz? Aquilo que seria uma dinâmica econômica até decadente, a gente transforma na dinâmica econômica positiva, porque aquilo que seria desmatado vira uma renda que implanta um novo empreendimento, um novo hospital, um novo benefício para aquela comunidade da onde a terra está, onde a terra tem influência diretamente. E se me permite, gera, digamos, esperança, tá? Por quê? Porque, assim, você está dizendo para o cara o seguinte, olha, para de fazer isso, que eu estou com uma solução aqui e vamos pensar no médio e longo prazo. Eu acho isso legal. Você usou uma palavra, né, dessas interferências que você me permite eu colocar um sinônimo que eu acho gostoso, que chama interceder, né? Porque você acaba intercedendo mais do que interferindo, né? Porque você, digamos, abraça a sociedade no entorno daquela ação, fazendo com que eles comecem a descobrir novos caminhos para novas atividades econômicas. E aí me veio uma pergunta, outra, que é o seguinte: você é de Goiás, né? É Sim. isso? Sim. E você tem, digamos, os contatos e a estrutura base, né, da operação em Goiás. Esse mecanismo se aplica em outros estados, em outros locais? Fala um pouco sobre isso. Tá. Hoje, embora a base nossa seja Goiás, nós iniciamos o processo na região do Xingu, onde foi muito ocupado por goianos. Inclusive, meu pai, que era fazendeiro. Olha! Nada é tão em vão. Então, é na busca dessa solução para naquele auge da discussão ali do Código Florestal, é 80%, é 50%. Ah, não, eu fui... É uma coisa muito interessante, só um paralelo, vou ser breve, mas, por exemplo, naquela época meu pai estava sendo, e mais outros produtores na região, estava sendo desapropriado pelo INCRA, porque não tinha desmatado os 50%, e estava sendo autuado pelo secretário do Meio Ambiente porque tinha desmatado 40%. Então, assim, e assim nasceu o Brasil Mata Viva para dar uma resposta. Ele falou assim, olha, o que a lei disser, nós vamos seguir, mas a conta é esta, nós vamos fornecer esse serviço. Agora, nós já aplicamos a metodologia, que é uma metodologia científica, em mais de 700 mil hectares, distribuídos no Brasil inteiro. 700 mil hectares? 700 mil hectares. Nós temos 228, aliás, quase 230 produtores já auditados e certificados, mas a gente tem mais de 1.000 aí de demanda de produtores rurais que querem gerar os CS nas suas áreas. Você quer dizer que é como uma prateleira cheia de caixinhas de árvores em vários locais que você pode comprar a árvore do Paraná, de Goiás? Posso fazer essa metáfora? Os benefícios da árvore viva. Aí a terra continua com o produtor, é dele, a propriedade é dele, a titularidade é dele. A gente funciona como meieiro. Você já viu um termo muito goiano, né? Meieiro. Então, eu vou lá, eu entro com a ciência, ele entra com a terra, os outros parceiros entram com os formatos de desenvolvimento e a gente divide a produção desse serviço ecossistêmico e a plataforma vende isso, vende esse pacote do benefício da conservação para a empresa. Então, põe no mercado, ou seja, transforma essa riqueza que é estagnada teoricamente em riqueza monetizável, em dinâmica econômica positiva. E o que é melhor, Roberto, é que
as comunidades rurais brasileiras estão para a comunidade urbana da mesma forma que o Brasil está para o mundo. Ele fornece o serviço ecossistêmico de graça, e é um bem econômico. Você é economista, você sabe como é um bem econômico esse serviço. Por quê? Porque é essencial para a manutenção da vida e tudo. Então, para você ver, o valor de uma produção de um CS, ele é um pouco acima do que a produção do que está do lado, tá? Então, é o custo de oportunidade. Eu desmato e faço, embora a gente origine naquilo que tem a segurança jurídica, a exemplo da reserva legal e APP, que é obrigatório por lei, e a gente fala, olha, o governo está vigiando, tá vendo? Então, significa que realmente houve a produção desse serviço ecossistêmico, que no primeiro momento ele parece intangível, mas ele é tangível. Ele é tangível, a gente transforma num código em blockchain, que ele é transacional, não tem risco de dupla contagem, tem risco de ter a rastreabilidade da terra. A hora que você pega aquele código, você sabe de qual fazenda que saiu, de qual safra que foi, independente da safra passada, que sempre as safras são colhidas, né? Nunca a gente vende futuro, a gente só vende para a safra colhida. Primeiro você preserva, aí naquele ano você entregou X de serviço ecossistêmico. Então, o modelo... E vem num momento interessante, né? Porque o mundo discute que o Brasil deve preservar, e deve, obviamente, mas, assim, ninguém questiona que a Alemanha acabou com a Floresta Negra, né? E fica por isso mesmo, né? Passou, isso é passado, tal, tudo bem, mas toda grande nação, né, desmatou em algum momento para se tornar uma grande nação. Então, se nós temos que pagar esse preço para o planeta vai, os componentes do planeta terão que nos olhar de forma diferenciada nesse conceito. Isso é a pegada ecológica. Você pega, por exemplo, o footprint, que é o que a gente, a metodologia que a gente identifica, né, que é a pegada ecológica. Você vê os países europeus, de uma forma geral, dentro do conceito da ONU, da equidade e tudo. Então, quer dizer, a população tem que ter em seu próprio país o serviço ecossistêmico necessário à vida dela, né? Então, dentro da biocapacidade, que a gente chama isso, o Brasil é superavitário em 5,7 planetas. Ele fornece, a população dele gera um excedente de 5,7 planetas. Luxemburgo precisa de 11 planetas, é deficitário em 11 planetas. A Alemanha é deficitária em 3,5 planetas, 5 ou 6, salvo engano. Portugal, 3,5. Então, a Europa, ela precisa do fornecimento do serviço ecossistêmico nosso, mas hoje ela não está pagando. Então, a nossa fórmula é mostrar assim, olha, toma aqui, esse é o fruto que eu estou te entregando hoje, e o valor dele é esse, e se você, sem ele, nós somos uma comunidade que estamos até dispostos a fornecer esse serviço ecossistêmico, mas o valor é este, né? Então, nós temos que ter uma situação de acesso a condições de vida igual. Esse é o grande... Perfeito. E me diz uma coisa, nessas tuas andanças, porque você deve andar no Brasil afora, né? Sim. Você percebeu alguma mudança comportamental nesse cenário dos envolvidos que iniciaram a parceria, vamos chamar assim, com o Brasil Mata Viva? Quer dizer, como está sendo essa troca de informação e de aprendizado entre as partes nesse novo modelo de negócio, digamos assim? Tá. É claro que houve uma adesão, esse pessoal vem mais de 10 anos, aderiram e estão aí com a gente junto em cima disso. Então, é claro que existe agora aquela ansiedade, aquele anseio para que isso se concretize, normal, né? Então, claro que o movimento já vem pagando, a gente já comercializa, empresas, grandes corporações já usam do mecanismo, então já começaram a comprar, e são valores tão pequenos, e isso, o que acontece? Só que é um potencial gigante, tá? Então, por exemplo,
Só para um número, para você ter um número, o Brasil tem condição de originar, pela questão da regularização das áreas, 14 bilhões de UCS por ano. 14 bilhões. Aliás, minto, desculpa. Ele demandaria, com a plataforma Tesouro Verde, nesse modelo que a gente desenvolveu, a demanda, ele demandaria 14 bilhões de UCS. E ele, com a regularização das áreas que estão aptas a fornecer, ele só forneceria 8 bilhões. Olha o déficit. O Brasil é deficitário nessa modelagem, atividade econômica. Sim. Então, o que acontece? A tendência do preço é subir, né? Só que o que acontece? Um modelo muito interessante, que é o do Amapá, ele exatamente a área dele de fornecimento de serviço ecossistêmico, ele está convertendo em riqueza para financiar a regularização das áreas, e aí você há uma expansão dessa atividade, né? Então, o que acontece? Os produtores, de uma forma geral, têm um desejo de como se diz, de ser remunerado por isso. Agora, para a solução, óbvio. É claro. Agora, só que a gente trabalha em reserva legal e APP, então isso isso foi imputado a eles obrigatoriamente. E a gente falou, não, eu vou investir em gerar a riqueza que você merece, é uma questão de justiça social para você. Então, é claro, fica na ansiedade, fica naquela ansiedade assim, não, vendeu de A, B, C, mas a plataforma tem uma forma de buscar os créditos desses 228 que estão buscando um a um. Tem gente que está fornecendo, tem 1 milhão de UCS, outros têm 50 milhões de UCS, mas todo mundo vende um a um. Aí é claro que o estoque desses menores, então tem toda uma lógica que remunera. Então, há uma ansiedade de receber, claro. Você criou o equivalente a uma criptomoeda, digamos, ambiental, digamos assim? A gente chama de token ambiental. É um token. Nós tokenizamos a riqueza do patrimônio natural. Tokenizamos, tá? Então, a gente criou o token, ou seja, é blockchain. A gente não comercializa na forma especulativa, nada. Mas podemos, tá? Só a gente não faz. Poder pode. Mas a gente não. A gente foi pelo caminho de, olha, o produto se faz pela tokenização. É o token da conservação, tá? E se uma pessoa estiver interessada, né? Eu quero, e quero mesmo agora, tá? Eu quero comprar no canal. É isso. Qual é o procedimento, quais são os caminhos que devem ser startados para isso? Tá. Você entra na plataforma Tesouro Verde, no site da plataforma Tesouro Verde, e lá tem todo o roteiro. Você calcula a sua... dentro do Brasil Mata Viva, é isso? Não, é uma plataforma, chama www.plataformatesouroverde.com.br. Aí você escolhe o programa, se você quer do Amapá, se quer de Goiás, se quer... Não, eu quero voluntariamente mesmo. Aí você clica lá, faz o cálculo lá, pergunta para você, quanto você gasta de energia, água, faz algumas perguntas e fala, você precisa de tanto UCS. A hora que você adquire essas UCS, aí vem a certificação para você falando, você protegeu tantos metros cúbicos, produziu tanto de água, reservou tanto de madeira, estocou tanto de carbono, protegeu o habitat de X de fauna, de flora. Então, te dá um certificado da sua atitude aderente às práticas ESG. Então, você recebe o selo Tesouro Verde, que é atestando essa boa prática sua, né? Eu achei interessante porque antigamente, quando se falava em sequestrar carbono, era uma lei de compensação de quem cometia um crime, vamos chamar assim, né? Então, eu costumo até brincar com uma piada, dizendo assim, que o cara chega e fala, olha, sabe, seu padre, eu vim aqui confessar, então ele fala 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Para o dia seguinte ele faz a mesma coisa, né? E aí fica por isso mesmo. E do jeito que você está colocando, eu acho interessante, porque você começa a condicionar a uma atitude espontânea da pessoa, que ela entra de forma voluntária nesse processo para gerar uma riqueza. Eu acho isso espetacular e é uma mudança de visão fantástica. Ele gera excedente, por isso que a gente fala que é uma prática
positiva. A gente não fala em carbono neutro, a gente não é neutro, pelo contrário, nós somos positivo. Por quê? Quando você adquiriu o CS, você está produzindo excedentes de serviço ecossistêmico. E você não está... É claro, você calcula o que seria a sua pegada, mas quando você mantém uma árvore viva que ela está produzindo aquilo independente de você, ela está produzindo aquele serviço. Então, por isso que é o excedente. Então, a gente fala em expansão de produção e não em redução de atividade econômica. A gente fala, ó, você pode crescer, mas cresça com alguém limpando, algum elemento limpando e produzindo mais do que você... Cresça com responsabilidade. Responsabilidade socioambiental. É a verdadeira resposta. Amiga, infelizmente, nosso tempo acabou. O papo está ótimo, tá? E você está convidadíssima para retornar em breve para falarmos sobre os avanços do Brasil Mata Viva. Deixo aqui seu recado final e, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Roberto. Realmente o tempo passou muito rápido, é muito agradável. Agradeço a você essa oportunidade e fica o convite a todos, né, a valorizar esse nosso patrimônio natural, em vez de a gente ficar aí discutindo o que falam lá fora da gente. Vamos mostrar a coisa positiva que nós temos. Nós temos muita coisa boa nesse Brasil e começa da nossa atitude. Né? Então, fica aí à disposição para todo mundo. E Brasil Mata Viva é um ecossistema e estão todos aí convidados a participar de uma forma proativa. É um bom negócio, tá? Acima de tudo, é um bom negócio. Muito obrigado mais uma vez. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição falando de soluções sistêmicas para a natureza, que é a proposta do nosso programa desde o início. E você pode cooperar e tomar uma ação em prol da natureza, do Brasil e do mundo. Acompanhe nossa programação e até breve.